Queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, o nosso louvor a Deus por estarmos aqui. Poderíamos não estar, especialmente por tudo que nós temos enfrentado nesse tempo de enfermidades, perdas, lutos, tantos sofrimentos. Então é uma graça podermos estar aqui hoje para colocar a nossa vida diante do espelho límpido da Palavra de Deus, para deixar-nos guiar pela luz da Palavra de Deus. A primeira leitura fala do amor de Deus, que acompanhou o seu povo. O Salmo fala que o amor de Deus é eterno e nos convida a dar graças. Já o Evangelho fala da crise do amor. E nós nos vemos todos aqui, honestamente, muito necessitados de conversão, de nos converter ao amor de Deus, pelo caminho da misericórdia. Só a misericórdia pode nos salvar. E se a misericórdia não entrar profundamente na nossa vida, não temos condições de perseverar. A missa que nós estamos celebrando faz uma súplica a Deus. Ó Deus, perdoai, ó Deus, os pecados dos vossos filhos e filhas por intercessão da Virgem Maria. Porque não podemos agradar-vos apenas com os nossos méritos. Perdoai, ó Deus. Nós somos pecadores. Ainda ontem o Evangelho que precedeu este falava de perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? E nosso Senhor respondeu, sempre. E contou aquela parábola de um homem que devia uma enorme fortuna, não tinha com que pagar e estava comprometendo até a sua família, esposa, filhos, tudo. Mas ele suplicou perdão e alcançou compaixão e foi perdoado. Apenas saiu dali, livre da sua dívida impagável, encontrou alguém que lhe devia bem pouco e o agrediu para que lhe pagasse tudo. Isso desagradou profundamente a Deus. Ocorre que os grandes pecadores têm dificuldade de perdoar pequenas coisas. Por causa, como diz Jesus aqui no Evangelho, da dureza do coração. E às vezes é capaz de infernizar a família por conta de pequenas coisas. E se esquece que grandes dívidas já lhe foram perdoadas por Deus. Perdoai, ó Deus, os vossos filhos e filhas, por intercessão da Virgem Maria, porque não podemos agradar-vos apenas com os nossos méritos. Eu ganhei um livro muito bonito ontem sobre a vida do Padre Pio, de um dirigido que eu acompanho, e eu copiei um pensamento do Padre Pio, que diz assim: você não tem tempo para amar o Senhor? Não o ama ainda? Não deseja amá-los para sempre? Não tenha medo por isso.
mesmo admitindo que você tenha cometido todos os pecados deste mundo, Jesus te repete: são-te perdoados muitos pecados, porque você muito amou. Palavras do Padre Pio, lembrando as palavras de Jesus. E nós nos sentimos necessitados de nos converter ao amor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, porque eterno é o seu amor. O padre Ingo Dollinger, que foi nosso reitor no seminário de Anápolis, foi dirigido do Padre Pio. Ia anualmente a San Giovanni Rotondo para fazer direção com o Padre Pio, confessar-se com o Santo Padre Pio. O Padre Pio que carregou em suas mãos e no seu lado, por meio século, as chagas de Jesus. Era carne viva, brotava sangue sempre, não exalava nenhum mau odor. Eram as chagas vivas de Jesus que lhe causavam enormes dores. E as pessoas ao redor dele nem percebiam. Os penitentes, Padre Pio chegou a ficar uma vez 19 horas no confessionário. E isso se repetia. E as pessoas viam o seu sorriso e não imaginavam o sofrimento que ele suportava. E o pecado dos penitentes lhe causava muita dor. E ele pedia ao nosso Senhor para padecer o sofrimento causado pelo pecado, para aliviar o penitente, para aliviar aquela alma, para que ela se convertesse para o amor. Padre Dollinger conheceu esse santo e mostrava com muita satisfação as fotos de momentos particulares com o Padre Pio. E o Padre Dollinger também era um homem virtuoso, de muita oração. E ele partilhou que uma vez, voltando do Brasil para a Europa, sentou-se ao lado dele um homem muito distinto, percebeu que ele era padre por conta da sua roupa de padre e logo puxou conversa. Mas aquela conversa era agressiva, era uma conversa de uma pessoa revoltada, amargurada, encolerizada, e foi atacando a igreja, os padres. Estava muito informado sobre o pecado dos outros. O Padre Dollinger disse que escutou aquele homem e pedia a graça de poder falar alguma coisa. E no final, a única inspiração que lhe veio foi esta. Olhou para o homem e disse: o senhor é um grande pecador. O homem se assustou, silenciou, como que pensando na sua vida, no seu passado, abaixou a cabeça e de repente começou a soluçar. De repente, chorando, pediu: padre, o senhor pode ouvir a minha confissão? O Padre Dollinger dizia que foi uma das experiências mais belas, porque aquele homem abriu o coração e reconheceu-se pecador. A misericórdia, irmãos. Estamos aqui porque a misericórdia nos sustenta. A leitura hoje é uma recordação de tantas manifestações do amor de Deus, da misericórdia de Deus para com o seu povo. Josué fala, Deus fala pela boca de Josué, dizendo: eu tirei Abraão da idolatria, o conduzi, ele teve um filho, Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve muitos filhos e com seus filhos foi para o Egito. Morou com seus filhos no Egito. Depois enviou Moisés para arrancar aquele povo da escravidão do Egito, o conduziu para o deserto, para levá-los para uma terra prometida.
A linguagem que Deus usa é uma linguagem que faz apelo à família. Ele fala, os vossos pais. Quando fala pai, já se pensa nos filhos, se pensa na mãe daqueles filhos. E Deus convida a gratidão, dizendo no final, pela boca de Josué, eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes e comeis os seus frutos. Conduziu o povo, até mesmo no momento que o povo era amaldiçoado, ele mudou a maldição em bênção. E dizia, receberam tudo isso. Isso é para suscitar no nosso coração também a gratidão por tantos que já nos precederam, tantas pessoas que já nos ajudaram. E como é importante nos momentos de crises, nos momentos de endurecimento do coração, por conta de uma decepção profunda, que vem revolta, vem aquela tentação de abandonar tudo, de deixar a família, de se separar, a tentação de abandonar a fé. É importante lembrar-se das misericórdias de Deus, para não sucumbir no pessimismo e achar que está abandonado. Como nós devemos fazer memória da misericórdia de Deus na nossa vida e agradecer e renovar a esperança. Se Deus esteve ao nosso lado em momentos obscuros, em momentos de prova, Ele é fiel, Ele não nos abandona. Hoje é esta a palavra, dai graças ao Senhor porque eterna é a sua misericórdia. Eterno quer dizer presente, eterna misericórdia, uma presença constante, perfeita, inteira, a cada instante da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. Ontem, hoje, aqui, agora. E antes que o sol nasça, a providência divina já preparou tantas maravilhas para nós. Então, estamos na Semana da Família. Não fiquem dando vazão só a coisas negativas, a faltas que o outro cometeu. Faça memória da misericórdia, das coisas boas. Temos tanto para agradecer. E nosso Senhor, quando os homens querem justificar a banalização do matrimônio, é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo, nosso Senhor os convida a pensar na palavra de Deus, do Pai, que dispôs as coisas de um outro modo. O homem deixa a sua casa, une-se à sua esposa e forma com ela uma unidade. O que Deus uniu, o homem não separe. Moisés permitiu a separação por causa da dureza do coração. É preciso que nutramos muito um pelo outro misericórdia. O que é misericórdia? Não é o dedo apontado, julgando, acusando, ressuscitando o passado. A misericórdia é tocar com o coração. Misericordare é dar o coração para o pobre, para o pecador caído, para o miserável. E só a misericórdia salva o casamento. Só a misericórdia restaura relacionamentos também de amizade que foram machucados, feridos. Só a misericórdia. Portanto, peçamos esta graça. Perdoai, ó Deus, a nós, vossos filhos e filhas, por intercessão da vossa Mãe Maria Santíssima, porque somente com os nossos méritos, nossas forças, não podemos agradar-vos. Estamos pedindo a intercessão de Maria. O padre Gabriel Amors, que foi um grande exorcista, conheceu de perto, conviveu com Santo Padre Pio, disse que uma vez foi com um amigo dele
para tentar ter um pequeno encontro com o Padre Pio em San Giovanni Rotondo. E ficaram os dois no corredor, diante da porta do quarto do Padre Pio, esperando. E tinha uma frase de São Bernardo copiada na porta do quarto do Padre Pio, lá na cela número 5. Estava escrito assim: Maria é toda a razão da minha esperança. Não passemos um só dia sem colocar no coração imaculado, aos pés da Virgem Maria, nossa mãe tão boa, nossa vida, nossas esperanças, nossos medos, nossas inseguranças, também nossos pecados, o nosso passado e o nosso futuro. Eu quero terminar dizendo que nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Ainda ontem, Padre Fagner, você também deve ter lido, Padre Oswaldo partilhou no nosso grupo um pensamento de um sacerdote muito atuante nas redes sociais, o Padre Gabriel Vilaverde. Ele escreveu isto aqui que eu quero partilhar, para dizer que nós temos tantos motivos para agradecer. Ele disse assim: na barriga da mãe é consagrado, quando nasce é batizado, quando cresce faz a primeira comunhão, cresce mais um pouco é crismado, chega à fase adulta, segue a vocação. Se é sacerdócio, sacramento da ordem, durante toda a vida. Se é família, sacramento do matrimônio. Durante toda a vida, o perdão na confissão. Quando adoece, unção dos enfermos. À beira da morte, recebe o viático. Depois de morto, oração junto ao corpo. Os anos passam e é lembrado nas missas. Ser católico é como diz o Salmo 90. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente. Sempre louvo a Deus, todos os dias, por ser católico. Temos tantos motivos para dar graças. Dar graças ao Senhor porque Ele é bom, sobretudo por derramar sobre nós o perdão, a misericórdia, todos os dias. Só a misericórdia nos salva. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também.